Graça e paz, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu quero meditar com você numa palavra muito interessante. No livro de Juízes, no capítulo 1, no versículo 14, diz assim: Quando Axa se casou com Otoniel, ela insistiu para que ele pedisse um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, Caleb lhe perguntou: O que é que você quer? Olha que interessante. Primeiro, essa menina tinha sido dada em casamento ao guerreiro que vencesse a guerra. E nós vemos que na palavra diz que o vencedor foi Otoniel. Mas sabe o que é mais interessante dentro desse texto todo? É que aquela menina, os olhos estavam além. Veja, ela pede para o seu esposo pedir um campo para o seu pai. E ele pede, e o seu pai dá terras para ela improdutivas. Ele dá terras no meio do deserto, no meio do Negueb. E aí nós vemos que o texto fala que quando ela foi despedir-se do seu pai, ela fala: Pai, eu preciso que você melhore o meu presente. Eu preciso que você me dê fontes, águas. Porque você sabe que naquela época e naquele tempo, a água era considerada como ouro. Tanto é que nós vemos o Egito, por exemplo, ele constrói sua civilização beirada ali em todo o rio Nilo, ao ponto dos egípcios declararem o Nilo como um deus. Então nós vemos a importância da água. Por isso que Axa, quando ela chega para o seu pai, ela fala: Pai, eu peço que me dê também fontes. Olha que interessante. A Bíblia nos diz que nós não recebemos as coisas do nosso pai porque nós pedimos, mas nós pedimos mal. Nós vemos aqui que quando nós pedimos mal, nós acabamos não recebendo. Por quê? Porque nós não conseguimos identificar qual é o problema. Nós não conseguimos falar ao Senhor aquilo que vai nos trazer desconforto, aquilo que vai nos impedir de prosperar, aquilo que está sendo um impedimento na nossa vida. Axa, por seu turno, ela entendeu que ela tinha o campo, mas o campo dela sem a água e a improdutividade traz a fome. Por isso que os olhos dessa menina eram os olhos que estavam além daquilo que ela tinha recebido. Porque ela sabia que era necessário ter águas. E aí é aquilo que mais me chama a atenção na história dela. Ela pede e pede com sabedoria. Ela pede algo para o seu pai com inteligência. Além das terras que o Senhor me deu, eu também preciso de terras que tenham fontes, para que eu não entre em briga com os meus irmãos, para que eu não venha ocupar aquilo que é dos outros. Sabe o que aconteceu? Ela pediu tão bem que o seu pai entregou. E o seu pai não entregou qualquer tipo de fontes para ela. O seu pai não entregou qualquer coisa. Além do pedido principal, que foi as terras, o pedido secundário era o pedido abundante. Diz a palavra de Deus que, então, Caleb, seu pai, lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Sabe que aqui é tão interessante que Axa, ela não teve um espírito de escassez. E o seu pai, vendo isso, entendendo a complexitude do seu pedido, atendeu. Quantas das vezes nós mesmos somos aqueles que barram os projetos, os sonhos de Deus nas nossas vidas, porque nós estamos pensando tão pequeno, nós estamos tão confortáveis na nossa zona de conforto que nós não queremos sair. Axa, muito pelo contrário, ela sabia que a zona de conforto não era tão confortável. A zona de conforto dela poderia trazer prejuízos depois. Por isso que eu volto a te dizer, sabe que o espírito de escassez, ele não deixa que nós tenhamos posição ou posturas inteligentes. Ele limita o nosso campo de atuação, ele limita a nossa visão e nós ficamos limitados por aquele
aquele sentimento, aquele espírito de escassez. Mas sabe o que eu quero te dizer hoje? Que eu vim aqui para dizer a você que neste dia, enquanto você ouve esse vídeo e você ver esse vídeo, tá na hora de você mandar embora esse espírito de escassez. Sabe por quê? Porque aquilo que o teu pai quer te dar é algo abundante. É algo extraordinário, é algo que pode mudar a sua vida. Deus, ele não quer que você viva nesse estado de escassez. Assim como Caleb, ele viu que Axa não poderia entrar na escassez, Deus também não quer. Por isso que você precisa, como eu já disse, mudar o seu pensamento, mudar a sua forma de agir, mudar esse sentimento que está aí. Não aceite menos do que aquilo que o seu pai quer te dar. E o que o seu pai quer te dar? Seu pai quer te dar tudo em abundância. Consegue entender? Então, se você consegue entender isso, deixa lá nos comentários. Se você entende, se você não entende, se você concorda ou se você não concorda. E eu quero te pedir mais um favor. Se você puder, inscreva no canal e deixe muito like. Sabe por quê? Porque o like você não paga nada para deixar, mas você me ajuda. Vamos pensar em igual Axa, vamos pedir ao Senhor fontes